Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós estamos analisando o livro Como Ler Livros, de Charles Van Doren e Mortimer Adler. Nesse livro você vai aprender aí como ter as principais técnicas em relação à leitura, especificamente à leitura analítica, né? Uma leitura mais elaborada para você realmente entender aquela obra. Estamos agora analisando o capítulo 8. O capítulo 8 diz basicamente chegando a um acordo com o autor. Então, nesse capítulo, Mortimer Adler, ele coloca aí que todo livro ele tem que ter basicamente uma chave de acordo. Ele tem que ter um acordo entre o leitor e o escritor, basicamente. Ou seja, todo conhecimento tem que ser transmitido e você tem que entender aquele conhecimento. Para isso, você tem que entender o que o autor está querendo dizer e concordar com alguns termos que ele está utilizando para ter aí o melhor entendimento. Então, o acordo ele é um elemento fundamental para se conhecer e para se transmitir o conhecimento daquela obra. Né? E nisso o Mortimer Adler coloca as diferenciações entre palavras e termos. Né? Palavras elas são escritos com significados. Né? Uma palavra ela tem um significado possivelmente múltiplo ou significado único, enquanto que o termo é uma palavra usada de maneira não ambígua. Existe essa ideia de que uma palavra ela pode ter vários significados. Né? Agora, o termo, normalmente, ele não tem um significado múltiplo, né? Ele não é ambíguo. Então, a ideia é fazer com que o leitor entenda os termos empregados pelo autor, basicamente, né? Dentro dos significados daquelas palavras. Por exemplo, a palavra bola, ela significa algo que tem vários significados. Pode ser algo que é redondo, um ciclo, basicamente, ou pode significar um objeto relacionado a um esporte, pode significar aí uma figura geométrica, tem vários significados. Ou pode ser até mesmo um conceito dado pelo próprio autor com essa mesma palavra. São vários significados e aí cabe ao leitor entender qual é um desses significados que foi empregado pelo autor na obra. Por exemplo, alguém coloca lá, o jovem chutou a bola. Então você já sabe, entendeu que a bola, dentro daquele contexto, daquele significado, significa justamente o objeto bola dentro que é utilizado nos esportes, né, para futebol, para outras atividades esportivas. Então você sabe o termo, o significado daquela palavra, né, que ela está querendo dizer, né, dentro daquele contexto. Né? E nisso o leitor, ele para chegar a um acordo com o escritor, dentre esses vários significados da palavra, ele tem que entender basicamente esse termo. Escrever bem, segundo Mortimer Adler, tem relação basicamente com o uso experiente das palavras em prol de uma comunicação do conhecimento. Então, se você escreve de uma maneira incorreta, de uma maneira não clara, um mau uso do português, né, que não está sendo bem utilizado, então basicamente você vai prejudicar aí os seus leitores, que não vão conseguir entender muito bem o que você está escrevendo devido a essa própria dificuldade de escrita. Então, escrever exige do próprio autor também, e da mesma forma exige do leitor também buscar entender e compreender esses conceitos. O uso do termo ele é mais comum em textos expositivos, como eu já mencionei, embora nas poesias e na ficção sejam utilizadas palavras com termos ambíguos, né, como, por exemplo, como um recurso literário. Então, essa é uma diferenciação muito enfática em relação a textos expositivos e a poesia e ficção, e literatura de um modo geral. Né? Nos textos expositivos, os termos são empregados com um significado basicamente não ambíguo, né? Um termo. Enquanto que na poesia e na literatura, de uma forma geral, as palavras são utilizadas com forma ambígua, podem ser utilizadas com forma ambígua, né? Deixando aí o leitor a explorar os vários significados daquela palavra dentro de vários contextos e tudo mais. Nisso, Mortimer Adler coloca a quinta regra da leitura analítica. Essa quinta regra diz o seguinte: encontre as palavras importantes e, por meio delas, entre em acordo com o autor. Então, para você chegar a um acordo com o autor, você tem que entender quais são as palavras-chave, quais são as palavras que ele está utilizando, que ele utilizou como termo, como expressão, com conceitos. Né? Uma palavra ela pode ser o veículo de muitos termos, enquanto que um termo pode expressar muitas palavras, basicamente. Então, a palavra ela pode conter um conceito
completo, né? Por exemplo, aí nos termos de direito, por exemplo, vacatio legis é um termo que tem um significado maior do que as próprias palavras que foram utilizadas, né? Vacatio legis significa aí em relação ao tempo, né, o prazo colocado dentro da lei para vigências e tudo mais em relação a uma lei. Então tem todo um significado próprio dentro daquela palavra, dentro daquela forma que foi colocada ali naquele texto. Então, enquanto que um termo ele pode comportar muitas palavras, né? Como pode-se dizer também, o termo ele concentra um conceito, né? Então é bem interessante isso, né? Uma palavra pode ter vários significados, com muitos termos, também o termo pode ter aí várias palavras e tudo mais. E nisso há um acordo com o autor quando você pensa no mesmo significado, quando você entende o termo empregado ao fazer aquela leitura, né? E nisso, você entendendo o significado que o próprio autor colocou, você está entrando em acordo e participando do mesmo entendimento que o autor teve ao escrever a obra, né? E nisso há até uma fórmula, né? A palavra A, ela tem os significados X, Y e D, né? São 3 significados da palavra A. Nisso, quando o autor coloca o significado X na sua obra e você entende esse significado como sendo o significado X, você está tendo aí o acordo com o autor, está compreendendo aquilo que ele mesmo colocou e expressou dentro dos termos. Mas como você vai encontrar essas palavras-chave, esses termos dentro do texto, né? Na prática, como você está lendo, como você vai encontrar essas palavras? O autor ele coloca que a maioria das palavras utilizadas por um escritor no seu livro não são importantes. Elas não são palavras-chave, elas são apenas palavras que formadas te dão aí o contexto e te dão o conhecimento, né, os entendimentos, e não formam palavras-chave propriamente, né? Então, por exemplo, usar as várias frases, parágrafos e tudo mais, pode ser que não tenha ali os termos, né? Ele pode estar apenas tentando explicar aquilo que ele quer. Então, a maioria, basicamente, são palavras utilizadas no sentido coloquial, no sentido que você vai entender dentro daquele texto que está escrito. São palavras dentro da compreensão comum, se você tiver um vocabulário razoável para entender, né? Então, basicamente, existe essa diferença entre as palavras comuns utilizadas no texto e as palavras com sentido especial, com sentido próprio, né? Com sentido exclusivo, né? Diferenciando aí do sentido comum. Então, sentido coloquial, sentido comum e sentido especial. Essas palavras de sentido especial, elas têm basicamente um próprio conceito interno dentro daquele texto, né? Que você vai procurar entender do que se trata aí dentro do que quer significar aquele termo, fazendo suas anotações, né? Nos livros de exposição, normalmente, quando um escritor ele coloca um conceito que ele mesmo inventou, que ele mesmo conceituou, aí ele vai delinear, ele vai apresentar ali naquele livro todos os argumentos e tudo mais, você vai entender basicamente aquela palavra que tem um sentido especial. Então, para encontrar a palavra-chave, deve-se entender um trecho todo dentro do contexto que está sendo colocado. Você vai ler o parágrafo e vai verificar aquele contexto das palavras e se elas são ou não palavras em sentido comum ou sentido especial. As palavras mais importantes são as que incomodam, né, que tornam, trazem uma dificuldade maior em relação ao texto, né? Quando você tem um texto com uma palavra que vai te incomodar, realmente você vai aprender aí do que se trata aquele livro. Então, existem basicamente 2 tipos, palavras técnicas e vocabulário especiais. Todo o campo do conhecimento ele possui seu próprio vocabulário técnico, enquanto que temos uma área específica, vai ter ali os conceitos do direito, os conceitos da biologia, são vocabulário técnico, que mesmo com palavras que são consideradas comuns, elas tomam outro conhecimento, tomam outro entendimento dentro daquele vocabulário técnico, né? Isso existe aí basicamente vários termos aí que podem ser empregados, por exemplo, no direito. A palavra contrato, num sentido comum, é um acordo, né? um conjunto de vontades, etc. Enquanto que no direito existe todo um conceito jurídico próprio, específico para essa palavra, né? Isso acontece em todas as grandes áreas aí do conhecimento. Enquanto que existe ainda o chamado palavras técnicas, né? Termos técnicos que são utilizados pelos filósofos em geral.
eles criam seus próprios termos, seu próprio sistema de entendimento e por isso você vai entender palavras técnicas. Então, o vocabulário técnico utilizado em uma área do conhecimento, palavras técnicas, aquelas que são desenvolvidas pelos próprios escritores dentro do seu próprio sistema de ideias, né? E além disso, a maioria das pessoas ela está, conforme o Mortimer Adler diz, ela está viciada na leitura passiva. Né? A principal falha do leitor passivo é sua desatenção em relação às palavras e, consequentemente, sua incapacidade em chegar a um acordo com o autor. Então, basicamente, você tem que buscar entender essas palavras e buscar aí chegar a esse acordo com o autor, né? Não ser um leitor altamente passivo, porque isso vai prejudicar a sua leitura. E como você vai entender esses sentidos dentro do termo? Como você saber que o autor quer dizer com aquele termo que ele empregou naquele texto, né? E aí o autor Mortimer Adler coloca: após marcar as palavras que te incomodam, veja se elas estão com sentidos diferentes ao longo do texto e com basicamente uma certa diferença. Então você vai anotar aquelas palavras que te incomodam e aquelas que estão diferentes no texto. Como se descobre esses sentidos afinal? Você vai simplesmente ter que descobrir o sentido das palavras por meio do significado de todas as outras palavras. Você vai entender palavras comuns e entender que aquela palavra não tem o seu significado propriamente comum. Então, o contexto é muito importante para entender o significado da palavra, o sentido que o autor quer empregar naquele texto. Você vai ter que fazer realmente uma análise interpretativa, uma análise lógica e análise das palavras que estão sendo empregadas pelo autor. Se busca o sentido a partir do sentido de outras palavras, né? Você sabendo outras palavras, você vai saber o sentido de uma outra palavra. Quando se dá um conceito, nesse conceito ele é explicado por outras palavras comuns. Então, normalmente é assim, conjunto de palavras comuns explica uma palavra incomum, uma palavra específica. E nisso, o termo ele pode ser expresso por uma expressão ou por uma palavra, né, que o autor coloca, que uma expressão utilizada pode resumir um termo, da mesma forma que um termo pode resumir uma expressão. Né? Existe essa relação entre termos e frases e palavras e tudo mais. E por último, o autor coloca logo no final aqui, né, perceba que sua compreensão de qualquer livro aumentará muito se você se der ao trabalho de encontrar as palavras importantes, identificar os significados alternativos e descobrir os termos. Há poucas ocasiões em que uma mudança tão pequena de hábito leva a um efeito tão grande e tão produtivo. Então, em resumo, você vai buscar entender os termos empregados pelo autor na obra. Entendendo esses termos, você vai verificar quais são os múltiplos significados e qual é o significado que melhor se enquadra dentro daquele contexto. Né? É como se fosse um quebra-cabeça. Você vai ter elementos com as palavras que você já conhece e vai analisando esse contexto e preenchendo esse contexto aí com os termos que você já descobriu, basicamente esse conceito deles, né? Então é como se você lesse o livro analisando e preenchendo ali os contextos e colocando ali o seu entendimento sobre aquilo que está sendo dito pelo autor. Então esse é o resumo do capítulo 8. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. É isso aí. Muito obrigado pela atenção.